Olá, hoje nós vamos falar sobre a pele e suas estruturas. Nós, profissionais que trabalhamos com a área da saúde, da beleza, da estética, nós temos que saber tudo relacionado a esse órgão que é a pele. Nós temos que saber quais são as suas camadas, para que possamos intervir de maneira certa, saber quais as suas funções, o que acontece quando nós vamos envelhecendo, o que acontece com cada estrutura dessa pele, quais são as afecções de peles que aparecem comumente em nossos consultórios para que possamos estar realizando os procedimentos e desenvolver um raciocínio clínico. A partir daí fica muito mais fácil. Então, hoje nós vamos falar sobre pele e suas estruturas. Então, gente, a nossa pele, ela é formada por 3 camadas, e essas camadas, elas são compostas por tecidos diferentes. Nós temos a camada mais superficial, que é a camada epidérmica, que ela é formada pelo tecido epitelial estratificado pavimentoso, queratinizado, onde a principal função dela é a produção de queratina, é a síntese de queratina. Nós temos a camada intermediária, nós podemos chamar que é a caixa de máquinas da nossa pele, que é a derme, e abaixo da derme, que é o tecido a camada mais profunda da pele, que é a hipoderme. Bom, a derme é formada pelo um tecido conjuntivo, a derme e a hipoderme. Quando a gente fala em tecido conjuntivo, é porque ele é formado por colágeno mais alguma outra substância. Então, a derme é formada por tecido conjuntivo frouxo, significa que ela é formada por colágeno e elastina. E a hipoderme, ela é formada por tecido conjuntivo adiposo, ou seja, formado por colágeno mais gordura, que são as células adiposas. Bom, nós vamos falar agora sobre cada camada da pele, para que possamos entender a função de cada camada, para que a gente possa intervir de maneira correta nos nossos tratamentos. Bom, gente, eu fiz questão de mostrar esse slide para vocês, que aqui nós temos um corte histológico, onde nós mostramos perfeitamente as camadas da pele, que vai desde a hipoderme, que é a camada mais profunda, nós temos a camada da derme, que ela é a mais espessa, e nós temos a epiderme, que é onde nós iremos abordar agora. A epiderme, ela é formada por 5 estratos, do estrato basal ao estrato córneo. Nós vamos detalhar à frente, no slide à frente, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que mesmo ela tendo esses 5 estratos, ela ainda é uma camada mais fina da nossa pele, mas ela tem uma função muito importante, ela serve como barreira protetora. Não é tudo que ela deixa passar na nossa pele, ela tem o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Então, por quê? Alguma coisa vai entrar, senão não faria sentido medicamentos tópicos, né, dermos cosméticos, enfim, gente. Ela também tem a função de absorver a radiação ultravioleta. E também ela evita a perda de água, nós vamos saber por quê, e ela nos oferece as sensações táteis na nossa pele. Bom, nós falamos sobre as funções da epiderme, recapitulando, né? Ela serve como absorção dos raios ultravioletas, ela evita a perda de água, ela serve de barreira protetora para a nossa pele, né? E ela dá nossa sensação tátil, e aí ela é formada por 5 estratos. Nós temos esses estratos ou camadas, também podem ser chamados. Então, a camada basal é a camada mais profunda e onde ela está próximo à derme. Ela é nutrida pela derme. Bom, nessa camada basal, ela tem uma característica muito importante. É chamada de camada basal ou camada germinativa. Ela sofre mitose. O que significa isso? Que ela sofre reprodução celular. Isso significa que a cada 21 dias existe renovação dessas células. Por isso que nós falamos que nossa pele ela se renova a cada 21 dias. E os queratinócitos, eles chegam até a camada córnea
exatamente no 26º dia. Outra característica muito importante que vocês podem estar vendo aí é essa célula com uma coloração diferente, uma coloração mais escura, que é o melanócito. Ele tem essa formação que parece um polvo, com esses dendritos. E ao lado, nós ampliamos e fizemos ele mais fácil. Por quê? Porque nesse melanócito, nós temos uma característica muito importante. Eles são responsáveis pela produção da melanina, ou seja, eles são produzidos, vão sendo transportados nesses dendritos pelos melanossomas, e lá ele passa do melanossoma para o queratinócito e fornece a coloração da nossa pele. A nossa pele, a melanina é responsável pela coloração da nossa pele, nosso cabelo, nossos olhos, né? E é genético. Então, gente, quando nossa pele, uma observação, quando nossa pele sofre qualquer agressão, ou qualquer tipo de inflamação, a melanina, o melanócito, o queratinócito, avisa para o melanócito que ele precisa de melanina, porque a melanina, ela é produzida, se coloca sobre o núcleo do queratinócito como forma de proteção. E aí, quando a gente tem a tendência a uma hiperpigmentação, essas manchas vão ser produzidas em maior quantidade. Depois nós temos a camada espinhosa. A camada espinhosa, ela vai agrupar as células dos queratinócitos, que vão sintetizar a queratina. Depois nós temos a camada granulosa. Essa camada granulosa, ela tem grânulos da queratina, ela produz, o outro já forma os grânulos de queratina, que vão liberar um conteúdo lipídico, formando uma barreira de proteção que vai impedir a perda de água. Por isso que ela evita a perda de água na nossa pele. Nós sabemos como é importante manter essa pele hidratada, ter esse manto hidrolipídico saudável, para a gente impedir essa perda de água, que uma pele desidratada, ela envelhece mais rapidamente. Por último, nós temos a camada córnea. A camada córnea, ela praticamente... esqueci de falar para vocês da camada lúcida, que ela está ali, principalmente nas palmas das mãos e nas pontas dos pés, que é onde a pele é mais espessa. E aí a camada córnea é a camada mais superficial, e nós sabemos que elas não têm núcleo, elas são anucleadas, ou seja, elas são mortas. Elas servem de alimentos para fungos e bactérias. Então, gente, por isso é importante que qualquer tratamento estético que nós venhamos a fazer, que nós possamos afinar esse extrato córneo. Para quê? Porque a gente remove essas células mortas e melhora a permeação de qualquer ativo que venhamos a fazer, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a derme. E agora nós vamos falar sobre a derme. A derme, que é formada, tecido conjuntivo frouxo, que é específico colágeno e elastina, e nós podemos ver nessa imagem perfeitamente, essa parte amarela já é o tecido já adiposo, né? É a última camada da pele. Acima a gente pode ver lá a junção dermoepidérmica, né? Principalmente no extrato basal. Nós temos, por que ela é rica, é chamada de caixa de máquinas da nossa pele? Porque ela é totalmente inervada, vascularizada. Nós temos proteínas principais aí, como colágeno, elastina, né? No caso, essa matriz extracelular, que é formada dos fibroblastos, né? Nós temos aí a glicosaminoglicanas, as proteoglicanas, o ácido hialurônico, todos eles se fazem presentes nessa camada da pele, ou seja, é o principal objetivo nosso
quando a gente vai falar sobre rejuvenescimento, sobre o tratamento do rejuvenescimento. Nós vamos agir diretamente nessa camada da pele. E aí, nós temos algumas funções importantes aqui, como o músculo eretor do pelo. Eles vão chamar o que nós damos de termorregulação do nosso corpo. Ele é responsável por dar sensação de calor, e a glândula sudorípara para também regular essa temperatura corporal no nosso corpo e eliminar toxinas. Então, é assim, o nosso corpo, quando a gente tem a sensação de frio, o primeiro sinal é quando nós contraímos esse músculo eretor do pelo, onde nós temos que chamamos de arrepio, ou seja, o nosso corpo vai arrepiar para já alertar o nosso corpo que está uma sensação diferente, térmica do lado exterior com o lado interior. E aí, quanto maior o frio, mais nós vamos chegando ao ponto de contrair tanto que a gente vai tremer, né? E aí a gente está gerando calor, porque nossos órgãos internos, eles precisam funcionar a uma temperatura ideal. E aí, quando a gente sente aquele frio extremo, nós voltamos à posição fetal exatamente para quê? Para tirar esse calor das extremidades e passá-lo totalmente para os nossos órgãos internos. E quando a gente aumenta essa temperatura corporal, nós precisamos resfriar também. Por quê? Porque nós temos uma temperatura ideal para funcionar. E como que a gente elimina esse calor? Esse calor é eliminado através das glândulas sudoríparas, onde nós eliminamos esse calor, esse suor, e resfriamos a temperatura do corporal. Nosso organismo, ele é muito inteligente. Paralelo ali a esse pelo, nós temos a glândula sebácea. E como é a glândula sebácea? A glândula sebácea é responsável pela produção do sebo. Esse sebo, ele vai pelo pelo e também ajuda na hidratação da nossa pele. Bom, gente, essa derme, ela é responsável para quê? Para nutrir a epiderme, uma vez que ela não tem nenhuma vascularização. Bom, gente, agora nós vamos falar especificamente da última camada da pele, que é a hipoderme. E agora nós vamos falar sobre a hipoderme, que é a última camada da pele, que é formada de colágeno mais tecido adiposo. E o colágeno, ele é responsável, como a gente pode ver aí nessa figura à esquerda do vídeo, por manter a firme união dessas moléculas, dessas gorduras, dessas células adiposas, porque essas células, mantendo-se firme unidas, elas vão se tornar compactadas. E a gordura, gente, não está ali à toa, é porque temos um propósito. Eu já falei que o nosso corpo é muito inteligente. E o que ele faz? Ele serve como uma segunda fonte de energia. Nós sabemos que a primeira fonte de energia vem da quebra do açúcar, que vai fornecer energia para a nossa célula. Quando nós não temos essa quantidade de açúcar, nós tiramos energia da gordura. Primeiro, um exemplo claro, quando a gente faz uma dieta e a gente corta o açúcar, nosso corpo ele precisa de energia, e essa energia vai ser tirada dessas células de gordura, desse armazenamento ali. Então, por isso que a gente acaba emagrecendo também. Outra vantagem desse tecido adiposo é que ele protege os órgãos nobres, ou seja, quando nós sofremos qualquer tipo de pancada, né, os gordinhos, eles acabam saindo mais em vantagem, porque essa camada de gordura, ele protege os órgãos nobres mais ainda. Outra função do tecido adiposo, ou seja, da hipoderme, né, é que ele também vai fornecer para a gente, primeiro a primeira fonte de energia, depois ele protege contra pancadas, e ele também aquece o nosso corpo,
ou seja, em temperaturas muito frias, quem tem uma capa maior de gordura está mais protegido, né? E então nós temos essa função da hipoderme. Ela é responsável também pelo aquecimento desse corpo, né? Então, gente, cada camada da pele tem uma função. Cada camada da pele é formada por um tecido diferente para exatamente fornecer uma função diferente para a nossa pele. Bom, então aqui eu terminei para falar para vocês sobre a hipoderme. Agora você, especialista em saúde estética, você já sabe quais são as camadas da pele, quais são as funções de cada camada da pele, e quando você tem noção disso, tudo se torna muito mais fácil, porque você já entende as funções de cada uma delas, e aí fica mais fácil na hora de você traçar um plano de tratamento. Por quê? Porque determinadas afecções de pele nós iremos trabalhar em camadas diferentes da pele. Então fica muito mais fácil quando você entende a função. E aí fica mais fácil de aplicar as tecnologias que você tem a seu favor. Então, gente, essa é uma série de vídeos que vai ajudar você, profissional. Se for necessário, reveja quantas vezes for preciso, mas o importante é que você saiba a função de cada uma delas, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar, vai esclarecer e abrir um leque de opções para vocês mais à frente. Então, até a nossa próxima aula. Tenho um encontro marcado com vocês toda quarta-feira, 8 horas da manhã.